Olá, sejam muito bem-vindos ao site da Abranet. Meu nome é Roberta Prescos, eu sou jornalista responsável pelas notícias. Hoje a entrevista é sobre IPv6, a adoção de IPv6. Desde que os endereços IPv4 se esgotaram, nós estamos trabalhando com um chamado volume morto. Eu converso com a Andrea Faustino, ela é diretora da área de IP e transporte da Ericsson, para entender um pouco mais sobre essa adoção. Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando, eu queria uma percepção da Ericsson sobre a adoção de IPv6 no Brasil. Tendo em vista que os endereços de IPv4 já se esgotaram, a gente tem poucos endereços disponíveis, como que está a procura? Na verdade, o que a gente vê bastante, bem forte no Brasil, foi o início, foi a procura por um plano de transição, que é a questão do NAT, de como ter uma sobrevida até que a rede esteja pronta para atender o IPv6 nativo. Então, assim, do ponto de vista de adoção, eu acho que todas as operadoras elas já têm essa preocupação, já têm um planejamento de como fazer isso e de como passar pelos diferentes elementos da rede, né? Porque quando você fala de migração para IPv6, você tem que fazer, na verdade, uma análise fim a fim de tudo que é impactado pela introdução do IPv6. E isso passa muitas vezes por elementos muito preocupantes da rede, por exemplo, a parte de database, né, a parte de charging de usuários, né, como é feito o controle desses endereçamentos e tudo mais. Então, acho que a preocupação maior não é nem tanto os equipamentos né, já estarem disponíveis ou prontos para trabalhar com o IPv6 nativo, mas como você integra tudo fim a fim e garante que não tem interrupção de serviço ou nenhum tipo de problema, né, para migrar 100% para o IPv6. Eu acho que essa é a grande preocupação, é como fazer essa análise da rede, de impacto na rede, e como cada elemento vai ser migrado para IPv6 e como garantir que isso chegue de forma transparente para o usuário. E que estágio elas estão hoje nessa migração? Porque eu imagino que os equipamentos já são prontos, habilitados para IPv6 já há uns bons anos, porque a IPv6 existe aí há pelo menos 10 anos. Que estágio que as operadoras brasileiras estão? Porque os provedores de acesso à internet, eles acabam comprando o link das próprias operadoras, então eles precisam desse link em IPv6 para eles até conseguirem prover o acesso à internet, a conexão em IPv6. Que estágio que elas estão hoje? Olha, eu diria que assim, a parte de transição foi concluída, então a maioria das operadoras já consegue administrar a falta de IPv4, né, de alguma forma a sobrevida do IPv4, e grande parte está na fase de análise e interoperabilidade entre os equipamentos que já são IPv6 nativos. Hoje eu não vejo nenhuma operadora, por exemplo, que dentro da especificação dos equipamentos que ela esteja comprando, não esteja lá muito fortemente colocado de que tem que trabalhar em PV6 nativo, porque eles não fazem mais nenhum tipo de investimento no equipamento que vai precisar de algum trabalho depois para trabalhar em PV6. Então, eu acho que está muito na questão desse fim a fim da rede, né? Mas que existe uma preocupação e que eles garantem que nenhum elemento de rede entre, que se não estiver suportando IPv6, isso já é fato já há algum tempo também, tá? Então, eu acho que é mais essa questão da integração das diferentes plataformas até chegar na ponta final lá, que é o usuário, o device, né, a aplicação em si com o endereço IPv6. E a gente tem trabalhado muito com as operadoras nessas análises, né, do ponto de vista de impacto operacional, do ponto de vista de impacto financeiro, o que tem que ser feito, como tratar essa interoperabilidade entre as plataformas. Isso a gente tem visto bastante dentro de praticamente das operadoras em geral aqui no Brasil. Não posso citar nenhum caso de uma operadora que não esteja já fazendo esse tipo de análise. Entendi. A parte de equipamento do usuário final tem sido uma grande preocupação, porque você não vai conseguir fazer com que todo mundo mude a sua base instalada, troque seu computador. O smartphone eu nem digo, porque isso a gente acaba fazendo de ano em ano, vai, 2 anos a 2 anos. Agora, além dessa última ponta, qual é a parte mais difícil que as operadoras estão enfrentando hoje nessa transição fim a fim, né? Entender a rede, mudar? Existe um elo que seja mais complicado? Olha, eu acho que, na verdade,
a preocupação inicial era essa questão transitória, né? Como garantir que você vai atender ao mesmo tempo IPv4 e IPv6. Porque isso significa que você tem que, mesmo suportando IPv6 nativo no equipamento, você tem que ter um plano de contingência para quando chegarem os endereços, algum aplicativo solicitar alguma coisa no endereço IPv4. Então, eu diria que eu acho que o grande ponto aí é você exatamente conseguir fazer essa transição e essa migração de uma forma que seja eficiente, vamos dizer assim, dentro de diferentes layers da rede. E, é claro, migração de database, gerenciamento da parte de como você vai bilhetar um serviço, né, quer dizer, com que endereço IP aquele serviço vai chegar numa plataforma de billing, por exemplo, como é que essa plataforma de billing vai tratar se for um V4, um V6. Então, eu acho que é muito mais essa questão de interoperabilidade entre a plataforma, entre o IPv4 e o IPv6, e essa integração, e aí vai, lógico, aspecto de billing é importante, aspecto de database é importante, porque tem um impacto direto no usuário final, né, na percepção do usuário final, se ele não for corretamente tratado dentro da base de endereçamento, ele não vai ter o serviço, né? Então, eu acho que essa é a grande, eu diria que não vou dizer assim, o mais importante ou menos importante, porque você vai precisar de cada elemento da rede para poder entregar o serviço no final. Mas eu acho que esse plano de transição e garantir o tratamento desse database de endereçamento, né, e esse convívio aí, e essa migração suave, eu acho que é a grande preocupação, entendeu? Mais do que a parte técnica de plataforma, mais do que a parte de tratar ou não tratar o endereçamento IP. Mas elas vão ter que oferecer o IPv4 e IPv6 durante uns bons anos ainda, né? Porque nem todo o conteúdo da internet está em IPv6 ou vai migrar para IPv6 daí nos próximos anos. Você tem uma ideia de em quanto tempo elas vão ter que tratar desses dois e o quão complicado é isso, tanto para elas próprias quanto para isso que eu tinha mencionado delas, dos provedores comprarem o link, né, o backbone delas? Eu acho o seguinte, na verdade, a grande preocupação aí é em você atender a demanda dos assinantes, né? Porque o que acontece? Cada vez mais os aplicativos e as aplicações que os usuários vão usar vão exigir cada vez mais endereços IP dedicados para isso, né? Então, não é tanto atender ou não o cliente, mas é atender a demanda porque cada vez mais aplicações IP necessitam de mais endereços IP. Então, é uma questão de atender demanda de volume mesmo. Quer dizer, vai chegar... Aí, quando a gente fala... Desculpa, mas quando a gente fala de internet das coisas, então é para ontem a necessidade. A necessidade é clara, né? Ela existe. É lógico que à medida que vão se adotando novas aplicações e vão se incluindo mais aplicações dentro de um device, de um usuário, seja ele fixo, seja ele móvel, isso vai aumentando cada vez mais a demanda pelo endereçamento. Então, é uma coisa que está acontecendo agora, né? E a sobrevida do IPv4, né, nas aplicações de NAT, ela foi muito importante para isso, né? Para garantir que não acontecesse algo que fosse uma ruptura, vamos dizer assim, porque a gente não tem como trabalhar com a contingência. Então, eu acho que esse é a grande preocupação, né? Quer dizer, ou você vai para o IPv6, ou você não vai conseguir atender a demanda de banda e de endereçamento que os aplicativos vão gerar, né, para os usuários. Agora, do ponto de vista de tempo, eu acredito que, assim, eu tenho visto várias análises, mas eu acredito que, pelo menos entre 3 e 5 anos aí, a gente vai conviver ainda com IPv4 e IPv6 nas redes. Tá? A minha impressão é que, pelo menos durante esse tempo, a gente vai ter que, de alguma forma, conviver com os dois. Né? Mesmo que já tem aí um volume grande em IPv6, né, que já tem migrado bastante para IPv6, mas essa solução transitória vai existir ainda. Foi mais ou menos isso que no evento, na primeira conferência da Abranet, eles estavam discutindo que também vai ser uma questão da operadora ou do provedor de acesso à internet fazer uma análise do tráfego da rede deles e entender que, olha, 90% vai para IPv6, então quanto custaria manter o IPv4 versus quanto que esses 10% de tráfego de IPv4 trazem de faturamento. Então, elas vão ter que, tanto as operadoras quanto os provedores, num curto prazo, sim, num médio prazo, fazer essa análise.
É mais ou menos por aí também que vocês imaginam. Na verdade, a gente faz assim, quando a Ericsson, por exemplo, quando a gente está trabalhando como operadora nessa análise de migração e tal, um dos pontos que a gente coloca na análise é quais são os drivers da migração, né? Quer dizer, quais são as aplicações que estão demandando mais essa migração? Qual que é a penetração dessas aplicações na sua rede? E aí a gente tenta fazer aí um business case junto com a operadora, mostrando que assim, olha, você vai ter que fazer num determinado tempo, porque senão, se você não fizer, vai chegar um momento em que você vai estar perdendo receita, né? Porque você vai estar deixando de oferecer o endereçamento que esses aplicativos vão exigir do IPv6. Por isso que isso, né, essa questão, junto com o impacto operacional, né, porque existe esse impacto todo da integração, são pontos super importantes na hora da adoção final, né? Por isso que a gente prevê essa questão aí de pelo menos de 3 a 5 anos até que isso tudo se resolva, né? E a demanda esteja mais clara para o IPv6. A realidade da América Latina ela é muito diferente dos outros países? Vocês têm essa comparação? Olha, eu diria que na questão da transição, a gente tem visto, é muito similar, assim, todas as operadoras da América Latina bastante preocupadas em garantir essa transição, em garantir que vai conseguir gerenciar a questão do botamento do IPv4 e como tratar isso dentro da rede. Isso é geral. Na questão do IPv6, o que a gente vê é que depende muito da demanda dos mercados, né, pelas aplicações em IPv6. Então, assim, se eu posso citar no Brasil, já existe bastante movimento em IPv6, sim, porque já existem bastante aplicações que demandam mais endereçamento, né, o tráfego, o volume de tráfego, né? Então, a gente vê essa adoção mais clara, mas eu acho que, de forma geral, e até pelas especificações que a Ericsson recebe sobre como que ela tem que tratar o IPv6 nas plataformas e tudo mais, eu acho que essa preocupação existe, né? E eu acho que teve uma corrida, um aceleramento muito grande para garantir a transição, para agora as operadoras poderem fazer exatamente esse tipo de análise de tráfego, de aplicações e tudo mais, e poder fazer isso de uma forma mais consciente, olhar o custo-benefício, e não só do ponto de vista técnico. E você diria que elas estão aqui na América Latina muito parecida com o cenário que a gente vê em países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa ou Ásia? Olha, eu tenho visto, assim, hoje, se a gente for olhar, a tendência da América Latina foi, vamos entrar com NAT e Dual Stack, né, que é a forma que a gente mais vê. E isso foi basicamente o caminho que operadoras, por exemplo, nos Estados Unidos, também utilizaram. Então, quer dizer, garantir que tem Dual Stack, garantir que tem um plano de contingência. Então, assim, do ponto de vista de adoção de tecnologia, eu acho que a gente está seguindo basicamente a tendência mundial, né? Fazer um plano transitório e garantir o dual stack para poder aí sim fazer a análise de migração total do IPv6. Então, do ponto de vista de adoção da tecnologia ou de como atender essa demanda, a forma de fazer é bastante similar. Os times variam um pouco até pelo volume de aplicações e tudo mais que tem nos outros países, mas do ponto de vista técnico, se você olhar como tem sido o dual stack e o NAT tem sido adotado aqui na América Latina, como em outros países também. E você acha que o NET e o do Stack vão ficar até quando? Ou elas vão usar e daqui a pouco, conforme vai migrando para IPv6, vão deixando de usá-los? Eu acho que tem um período longo aí, né? Porque, como eu comentei, a gente, de qualquer forma, você vai ter que garantir que os IPv4 que permanecerem na rede vão ter que ser tratados, né? Então, parte da solução complementar aí é essa análise de por quanto tempo a gente tem que garantir o NAT, o dual stack, até que você possa ter uma rede 100% IPv6 nativo. Né? Mas eu acho que até isso vai acontecer na velocidade da adoção do endereçamento IPv6 mesmo, né? E quando que vai passar a fazer mais sentido você deixar de atender o endereçamento IPv4, seja por baixa demanda, seja porque são serviços de baixa rentabilidade, por exemplo, ou de baixa receita, né, até para, de certa forma, garantir que vai existir um momento, né, em que realmente vai se passar de IPv4 para IPv6 total, né, mas eu acho que não vai ser uma coisa assim, agora que eu tenho IPv6 nativo, vamos, né, acabar com o dual stack.
Ainda vai demorar. Bom, muito obrigada, Andréa, pela entrevista. Obrigado, eu. Para acompanhar todas as notícias da Associação Brasileira de Internet, entre em www.abranet.org.br.